E é na alegria desse Deus vivo, né? Vivo, vivo, que nós vamos começar o nosso louvor hoje. Queria saber se tem alguém pela primeira vez no grupo de oração Maranatá. Bem-vindo. Quem mais? Mais alguém? Não precisa ficar com vergonha, não. A gente não chama aqui na frente, não. É só para desejar as boas-vindas, tá? Sintam-se acolhidos aqui. A gente se reúne para orar, para ouvir e meditar a palavra, para louvar, cantar, louvar cantando. Então, nós estamos muito felizes de vocês saírem hoje de suas casas nesse frio, né? Deixar a sopa, deixar o cobertor, a televisão e vir para cá. Isso é muito importante. Deus sabe o quanto você é precioso para Deus e você precisa saber disso. Você, então, foi especialmente escolhido para deixar o conforto e vir para cá. E coisas boas acontecerão aqui. Então, vamos receber, gente? Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você aqui. Só estava faltando você aqui. Bem-vindo, seja bem-vindo. Então, continuando esse desejo de que sejam todos bem-vindos, vamos nos cumprimentar desejando a paz de Cristo, a paz de verdade. Uai, o que é isso? Paz de Cristo, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz que a felicidade é ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou teu amigo. Podes comigo contar. O mundo dá muitas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a tua mão apertar. Paz de Cristo, paz de Cristo, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Que a felicidade é ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou teu amigo. Podes comigo contar. O mundo dá muitas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a tua mão apertar. Paz de Cristo, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz que a felicidade é ver em você, Cristo nosso irmão. Amém. Então, permanecendo mais um pouquinho de pé, vamos fechar os nossos olhos um minutinho, só para começar já a entrar em contato com seu íntimo, seu coração, suas preocupações, suas alegrias, suas angústias, seus desejos. E Deus está aí presente no seu íntimo. Ele só quer que você se aquiete um pouco para conversar com Ele,
para ouvir o que Jesus tem para te dizer também. Então você vai acompanhar essa música cantando ou ouvindo apenas da forma que você quiser, que ela vai falar direto no seu coração. Jesus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amém. Boa noite. Boa noite. Que bom estarmos juntos aqui nessa noite. E o mundo, nessa música, nos fala, pode até nos fazer chorar, mas Deus nos quer sorrindo. E no mais amplo sentido dessa expressão, acolha desde já no seu coração todas as coisas que te acontecem, que estão te acontecendo. Mesmo diante disso tudo, Deus te quer sorrindo.
Vamos começar assim, pensando nessas circunstâncias, nessas dificuldades, mas nós temos um Deus que nos acolhe especialmente nessa noite, que nos convidou a estar aqui e não foi por acaso, né? Porque as coisas de Deus não são coincidências, mas são providências, e hoje o Senhor tem uma providência para cada um de nós. Então fique atento, né? Abra seus ouvidos, abra seu coração, se entrega, já que você saiu da sua casa, como a Regina disse, numa noite tão fria, né? Mas nós saímos das nossas casas, então vamos abrir os nossos corações, para que esse Deus possa falar conosco. E desde já então nós vamos nos abrindo, nos desvencilhando diante de Jesus e clamando então a Trindade no meio de nós. Então vamos começar cantando? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para quê? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus trino de amor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Amém. Vamos nos sentando? Boa noite a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos todos aqui. Se faz uma só carne, um só sangue em Jesus. E chegou aquele momento em que o céu se abre para escutar as súplicas. E não as nossas súplicas nesse momento. Agora nós vamos interceder por aqueles que nós nem conhecemos. Nem conhecemos. Faz efeito? Como a chuva cai do céu, molha a terra e volta para lá. Faz efeito a chuva? Faz o verde ficar mais verde, faz a semente brotar. Então a oração do justo faz efeito? Eu imagino assim que alguém deve estar pensando agora, mas será que eu sou justo? Será que eu sou justo? Todos nós somos, porque nós fomos justificados. Por quem que nós somos justificados? por Jesus. Por Jesus, que se doou, foi pregado na cruz, derramou o sangue dele na cruz, para dizer assim: Aloysio, apesar de todas as suas imperfeições, você é justo em Jesus. Então nós temos que separar a humanidade, né? No humano, nós erramos, como São Paulo disse, faço o que não quero, o que não devo, né? E deixo de fazer aquilo que eu tenho que fazer. E assim somos nós. Agora Deus conhece a fragilidade nossa e olha que ousadia de Deus. Escolhe a cada um de nós que nesse momento nos revestimos. É aí que está. Estamos sabendo ainda.
microfone, será? Acho que não. Não. Bom, continuemos. Então, a ousadia de Deus, né, escolhe assim, cada um nessa noite, aliás, que privilégio, né? Cada um de nós aqui, sermos chamados de santos, de justo, para interceder por aqueles que necessitam da nossa oração e da nossa súplica. E é verdade. Lá no Egito, Deus não disse a Moisés: escutei a voz do meu povo, eu escutei a súplica do meu povo. Imagina, aquele povo choramingando, Deus escutou. Imagina se Deus, o céu não se abre nesse momento para escutar a Renata, a Maria, a Joana, a Cecília, ou seja, todos pedindo por alguém. Abre ou não abre o céu? Ele se abre. O céu se abre e escuta a voz de cada justo. E onde é que eu tenho essa certeza? Se eu for, não precisa abrir a Bíblia, lá no Salmo 34, no versículo 18, está assim: os justos clamam e o Senhor os ouve. Quer dizer, com esse ruído, não sei nem se ele vai nos escutar, né? Mas vamos tentar. E o Senhor os ouve, salva-os de todos os perigos. O Senhor está perto de quem tem o coração ferido. Que bom. Quem que não tem o coração ferido? Cada dia na nossa vida, às vezes nosso coração está até sangrando, está com dores. Então ele diz assim: eu estou perto daquele coração ferido. E ele diz ainda: salva os ânimos dos abatidos. Isso que Davi já falava. E quanto sofrimento que Davi passou. E Davi que roubou a mulher lá do Urias, né? Fez aquilo tudo. Mas o coração de Davi era tão bom, que Deus falou assim: não, Davi, você errou, mas vamos refazer tudo de novo, né? E em Israel, Davi é cultuado muito mais que Jesus, né? Muito mais. Então, essa é a certeza de todos nós que Deus está escutando. E nós vamos começar orando. Primeiro vamos pedir as bênçãos e as graças sobre esse nosso irmão, que Deus abençoe a família, que Deus, que está lendo tudo que está no seu pensamento, que está no seu coração, atenda a você, que foi escolhido nessa noite para segurar pedidos, quantas lágrimas derramadas nesse livro, quanta esperança depositada. Senhor, olhai com bondade, com misericórdia, cada pedido que se encontra aqui, e se apresse a solucionar aqueles mais urgentes, aqueles que necessitam de uma graça, de uma misericórdia ainda hoje à noite. É o que toda essa família, Maranatá, pede ao Senhor. Considera a nossa fé, considera a nossa boa vontade de sair lá de dentro de casa, chegar aqui para orar por pessoas que nós não conhecemos, mas que necessitam de milagres que se encontram aqui. Pedidos que o Senhor já começa a atender. Por isso te louvamos, bendizemos e agradecemos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós queremos pedir pelo país. Hoje mesmo estava em Batatais, numa indústria, e um outro industrial em reunião junto, ele disse: até o final de 2018
uma empresa que subsiste há 30 e poucos anos, ela não suportará mais se continuar. Lá para julho, agosto de 2018 eu tenho que fechar. E quantos lojistas têm falado para a gente, têm reclamado disso daí? Para nós, Deus, para nós, Pai, é difícil passarmos por situações como essa, crises, mas o Senhor tem o poder. O Senhor que fez um morto ressuscitar, já estava morto há 4, 5 dias, levantar. O Senhor fez cegos enxergarem. O Senhor fez paralíticos andar. E o Senhor disse que todos esses milagres nós poderíamos fazer no poder do nome de Jesus. Basta querer. Se a sua fé for do tamanho do grão de uma mostarda, você vai remover montanhas. Então nós pedimos, Senhor, remova as pedras, as montanhas que estão impedindo os seus filhos de serem felizes. Nós não sabemos quais são os filhos, mas o Senhor sabe nesse momento. Eu levanto particularmente meus olhos e peço pelas pessoas que estão sofrendo ingratidões, pelas pessoas que estão passando fome, pelas pessoas que estão passando frio nessa noite, ou então em lugares com a temperatura bem mais baixa que essa. O Senhor é o agasalho, o Senhor é a comida, o Senhor é tudo. Se o país está em crise e algum de seus filhos necessitar de uma bênção, de uma graça financeira, o Senhor é capaz de mudar situações. O Senhor cria emprego onde não existe. O Senhor é o Deus do impossível e nós cremos que o Senhor já está agindo na vida dos nossos irmãos que estão tão necessitados. E eu peço agora que cada um feche seus olhos, aproveite essa oportunidade, fala com o Pai. Pai, tem coisas escritas aqui no meu coração, na minha mente, que eu estou querendo apresentar ao Senhor agora. E como a chuva cai sobre a terra e não volta sem fazer o seu efeito, eu quero que o meu pedido faça efeito. Eu quero que este milagre, pensa aí, para alguém intercedendo, que esse milagre comece a acontecer neste momento. Eu vou ser audacioso, como Pedro, que pegou e falou: não tem ouro nem prata, mas pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Mestre, levanta. Então nós pedimos, faça aquela cura que aquela pessoa precisa. Multiplica o pão, multiplica o peixe, multiplica o salário daqueles que precisam, daqueles que estão desesperados, Senhor. Enxugai as lágrimas, mas sobretudo, resolva o problema dessas pessoas que são nossos irmãos em Cristo e, na verdade, Pai, são seus filhos. Qual pai no qual um filho pede um pão, lhe dá um escorpião, uma cobra? O Senhor vai dar pão, o Senhor vai alimentar. E é por isso que nós te pedimos pelos seus filhos. Começa a agir, Pai, agora, através da ação do Espírito Santo seu aqui na terra. E abençoe a todos nós, abençoe a cada lar e começa a agir sobre cada pensamento, cada pedido que foi feito. Pois assim nós cremos, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, já agradecendo na regra de ouro, na certeza de que o Senhor já está começando a agir e a fazer efeito. Glórias e louvores a Ti, Senhor Jesus. Amém. Na última segunda-feira, eu fui à missa da Desatadora, na paróquia São Judas, perto da minha casa. E nesse dia, na segunda-feira, acho que foi dia 3 de julho, foi o dia de São Tomé. E aí o evangelho do dia era a respeito de São Tomé, aquela velha frase que a gente conhece, né? Aqui no evangelho de São João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Os sermões a respeito dessa passagem sempre são a respeito daquele feliz aquele que não precisa ver para crer, ao contrário de Tomé. Mas nesse dia a homilia do padre foi um pouco diferente. Ele falou que nesse momento os discípulos eles estavam todos felizes porque eles viram o Cristo ressuscitado. Mas Tomé, naquele momento, ao invés de ver o Cristo, a boa nova, ele se ateve aos pregos. Ele se ateve à paixão, ele se ateve ao lado ruim de tudo isso. Então ele não enxergou a ressurreição, ele enxergou simplesmente os pregos. Ele queria ver se era a mesma pessoa através dos pregos. E trazendo um pouco para a nossa realidade, o que o padre falou? Hoje ele pediu para nós examinarmos a nossa consciência e pediu para a gente fazer um exercício para que nos levasse a pensar a que tipo de pessoas nós somos. A gente sabe, a gente acabou de rezar pelo nosso país, a gente acabou de fazer uma intercessão por tantas pessoas que precisam, e com certeza nós também precisamos. E como é falado aqui sempre, os nossos problemas não vão sumir porque a gente vem aqui. Mas a grande diferença de nós cristãos, de nós que vimos aqui, de nós que cremos em Deus, que cremos no nosso Salvador, é que a gente não pode ser como Tomé. A gente não pode pensar no prego, a gente não pode pensar na ferida, a gente não pode pensar no problema. A gente tem que pensar na ressurreição. A gente tem que lembrar sempre que o túmulo não está mais vazio, que a paixão passou e ficou para trás. E aí ele falou pra gente: que tipo de pessoa que você é? Você é a pessoa que sempre olha pro prego, que leva só notícias ruins, aquele tipo de pessoa que fica vendo aquelas notícias desastrosas todos os dias que tem nos jornais e fica passando isso pra frente, recebe uma notícia ruim pelo celular. Ele até falou que o WhatsApp hoje é uma propagação online de desgraça, né? Eu sou essa pessoa que repasso? Ou não? Ou eu sou a pessoa que traz a boa nova? Ou eu sou a pessoa que enxerga os problemas, mas eu tento não me deixar levar por eles e passo sempre uma notícia boa. Sempre passo a paz, essa que Cristo fala 3, 4 vezes aqui na mesma passagem: a paz esteja convosco. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou a pessoa que eu quero? Que, por exemplo, quem eu quero do meu lado? Eu quero pessoas negativas que olham o prego, ou eu quero pessoas positivas que pensam na ressurreição e que conhecem a ressurreição e que têm noção do túmulo vazio? Então, ele fez a gente pensar. Hoje, ele até perguntou para nós: você repassou, você levou a notícia ruim para alguém hoje? Ou você levou uma notícia boa? Ou você levou palavras de bem, palavras positivas? Como você está lidando no seu dia a dia?
Que tipo de pessoa você é no seu dia a dia? Você é Tomé? Ou você são os outros discípulos? Ou o próprio Cristo que leva a paz? Seguidor do Cristo que leva a paz. E é isso que eu queria trazer hoje. Eu achei muito interessante. Eu quero ser o tipo de pessoa que eu chego e as pessoas se alegram. E eu espero que eu me disciplino para ser assim. E não como Tomé, que está olhando o prego, que está lembrando só das coisas ruins. E com certeza é o tipo de pessoa que a gente não quer por perto. Porque esse tipo de comportamento para baixo, negativo, ele impregna. E energia, gente, ela existe. Energia negativa, ela nos leva para baixo e leva quem está por perto para baixo. E eu não quero ficar perto de pessoas assim, eu tenho certeza que vocês também não. E muito menos quero ser assim. Então vamos fazer um exame de consciência hoje e tentar nos disciplinar a sermos pessoas sempre positivas. Levarmos essa paz aqui que Jesus trouxe para nós, a paz esteja convosco. Ele falou 3 vezes aqui nessa passagem. Que sejamos ponte dessa paz de Cristo para as pessoas que nos cercam. E não transportadores das notícias ruins, das desgraças que acontecem. Que não levemos as notícias ruins e essas energias ruins para as pessoas que nos cercam. Que sejamos portadores da paz. Assim como Nossa Senhora, assim como os discípulos, assim como São Paulo, que levou o Evangelho aos pagãos, que é o responsável por nós hoje estarmos aqui lendo essa passagem, orando, crendo em Cristo e sabendo o que aconteceu. Então vamos pedir para Maria, que eu tenho certeza que ela é um exemplo dessa pessoa que a gente quer ser, para que ela nos ajude, para que ela nos cubra com seu manto e nos ensine a ser novos homens, novas mulheres, portadores da paz, das boas notícias e boas energias, que eu tenho certeza que a gente e todos os que nos cercam só tem a ganhar com isso. 843, Mãe de um Novo Homem. Singela, doce e pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, Mãe terna e escolhida, és Mãe leal da fé, és Mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus, seu nome é Maria de Deus. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido, olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida. A nova vida, uma vida de amor. A nova vida, uma vida de paz. Mãe da obediência, da graça e do amor. Que os homens se encontrem no filho dessa flor. Seu nome é Maria de Deus. Maria santa
ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida, uma vida de partilha, a nova vida, uma vida de entrega, a nova vida, a nova vida. Amém. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Nós vamos esquentar um pouquinho, gente. Vamos fazer uma aeróbicazinha aqui. Os meninos estão a postos. Daniel. Vamos ficar de pé. É um momento que a gente vai louvar a Deus sobre todas as coisas agora, né? Um momento que você vai se colocar diante do Senhor agora, num ato de esquecer aí das coisas que têm nos acontecido, dos problemas, mas simplesmente agradecer a Deus. Em especial por estarmos aqui, por nos dar a oportunidade de ouvirmos, de cantarmos, de adorarmos, de orarmos. Então é isso que nós vamos falar para o Senhor. Obrigada, Jesus, porque eu me sinto privilegiada, escolhida por estar aqui essa noite, porque eu sei e tenho certeza que o Senhor faz novas todas as coisas a partir do momento que nós nos entregamos. E é isso que nós vamos dizer: eis que faço novas todas as coisas. Quem faz? Deus. 701. Vamos lá, gente! Eis que faço nova todas as coisas, Que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. eis Que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. é a vida que brota da vida, A vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Jesus dizendo agora: deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia rolou, no terceiro dia rolou. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Então, eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Ó, Jesus quer te dar uma nova vida, pega agora. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor, lhe dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Eu hoje te dou nova vida, renovo em ti o amor, lhe dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Ei, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Ei, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Ei,
Amém. Amém. Senta um pouquinho, porque nesse louvor a gente... É o que nós vamos fazer agora. Antes de começarmos a cantar, fecha seus olhos. Se coloque assim na presença de Jesus. E às vezes você pode se perguntar, eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei quais as situações que estão te atingindo. Nós não sabemos o que é. Você conhece, você sabe, você sente, você tem sofrido, você tem passado por todas essas situações. Então Deus te conhece. Mas mesmo assim, nós sabemos que é no louvor que a graça de Deus se manifesta. E é isso que você vai fazer então agora. Você vai louvar a Deus. Você vai olhar para Jesus com os olhos da sua fé. E olhar para um Deus que pode te ajudar a superar todas as coisas. E isso pode acontecer agora. Se Deus olhar para dentro do seu coração e enxergar aí a verdade, a simplicidade, a humildade, a fé de acreditar que este Deus pode reverter todas as coisas. Porque nós estamos diante de um Deus sobrenatural. E é isso que nós vamos dizer. Senhor, te louvo em verdade. Te louvo do fundo do meu coração, te louvo com a minha alma, mesmo diante de tudo que tem me ocorrido. Eu te agradeço, porque eu sei que quem tem me sustentado até aqui és tu, Senhor. Por isso eu te louvo em verdade. E é assim que nós vamos louvar. 11:51. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, nossa vida agitada, cheia de vai e vem, mas nós estamos louvando a Deus em verdade, sempre. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. pois somente tenho a ti, Senhor, Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. mesmo que me faltem palavras, Qualquer palavra, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. pois somente tenho a ti, Senhor, Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Amém. Pode bater palmas, sim. Obrigada, Jesus. Fecha seus olhos por um instante. E é tão bom quando a gente fecha os olhos assim, né? Porque a gente pode extravasar sentimentos que até então ficam aqui nos abafando, né? Nos atrapalhando. E são esses sentimentos agora que o Senhor nos dá a oportunidade de colocarmos para fora, de falar com quem realmente pode fazer algo por nós, que é esse Deus.
E é por isso, então, que você vai abrir o seu coração, confidenciar a Deus coisas que talvez você tente enganar a você mesmo. O que é possível a você, mas não a Deus. Então, é por isso que você vai olhar para Jesus. E você vai pedir para que Ele hoje possa renovar seu coração. Que Ele possa mudar os seus princípios. Que Ele possa vir de encontro hoje ao mais profundo do seu ser. E tirar aí do seu coração coisas que estão atrapalhando a sua convivência com Jesus. E o que é isso? É tão difícil, né, nós aceitarmos o que é. Às vezes nos é falado, às vezes as coisas são apontadas a nós, os nossos erros, mas nós insistimos e resistimos a eles. E aí então nós permanecemos na nossa mesmice. Mas por que não você hoje dá um primeiro passo para mudar essa situação? Por que hoje você não pode então ser uma pessoa diferente? Por que hoje você não pode mudar seus sentimentos? Você pode, se você quiser. E se você quiser, você pode contar com alguém muito especial, que é Jesus. Então é por isso que você vai pedir para Ele: renova, Senhor, a minha vida. Renova, porque tudo que há em mim precisa ser mudado, Jesus. E eu reconheço e eu sei disso. Mas é a minha intolerância, é a minha soberba, é a minha prepotência, é o meu orgulho, e são tantos os sentimentos que me envolvem que às vezes me faz essa pessoa fria, muitas vezes. E é por isso que agora eu te peço, Jesus, eu estou aqui, eu estou dando meu primeiro passo em vir ao seu encontro, e é por isso que eu te peço: renova-me, Senhor. Vai cantando isso. Vai fazendo essa introspectiva, olhando para o seu dia a dia, olhando para aqueles momentos em que você perde a sua razão, momentos que você perde o seu controle, momentos em que você se encontra entristecido, momentos em que você se encontra com raiva, momentos em que você se encontra com sentimentos de vingança, ódio, rancor, seja o que for. Olha para tudo isso agora e fala: eu não posso ser mais essa pessoa. Por isso eu quero te pedir, Jesus, renova-me, Senhor. E assim a gente vai cantando isso. Perdoa a minha falta de fé, aqueles momentos em que eu me deixo levar, eu me deixo levando por situações, Senhor, e então eu vou perdendo a minha fé. Me perdoa, Jesus, porque hoje eu não quero mais ser igual, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti.
precisa mais de ti. Eu preciso de ti, Senhor. É assim que você vai dizer agora. Eu preciso de ti, Senhor. E se a gente vai olhando para as nossas vidas, né, no nosso dia a dia, pelas tempestades que acontecem no nosso dia a dia, aquelas coisas que a gente nunca espera e que vêm sobre nós em momentos assim tão difíceis, se tornam tão difíceis, né? Mas o que nós vamos cantar agora tem uma frase que diz assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Isso significa que nada que você viva hoje pode impedir que um outro dia amanheça, que um outro dia aconteça. Por mais que você esteja tumultuado, por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja vivendo uma depressão, um problema financeiro, um problema conjugal, um problema com o filho, e são imensos os problemas que nós poderíamos aqui citar, mas nunca isso vai impedir que um novo dia aconteça, porque o dia está nas mãos do nosso Deus. Então a esperança vem de um Deus, não está no nosso poder, mas está nas mãos do nosso Deus. Então é isso que você vai cantar. E por isso nós somos o quê, gente? Você já conhece essa música. Você é o quê? Fala para mim. Eu sou um milagre. Nós somos um milagre. Porque não há nada que me aconteça que vai impedir que eu veja esse Deus sobre a minha vida. Põe isso no seu coração. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Tem no livrinho. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Aplauda. Para quem? Para nós. Nós somos um milagre nas mãos do Senhor. Nós somos esses milagres dia a dia, né? Não há problema que possa impedir, então, aquilo que parecia impossível
né? Jesus mudou todas as situações. É isso que a gente tem que acreditar e confiar e colocar nos nossos corações. E para selar tudo isso, nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha de encontro ao nosso coração, que cele conosco, sabe, essa verdade. Aquilo que vai se distanciando de nós, que é a nossa fé, ela vai se esvaindo de nós, né? Porque os problemas têm nos coloca essa condição, sabe? Eles vêm sobre nós, eles tentam nos ludibriar, eles tentam nos afastar de Deus, né? E aí é como se a nossa fé fosse assim, saindo de nós. Mas o nosso Deus é maior. E é esse Espírito Santo que vem para aquecer, não só fisicamente, mas espiritualmente. Vem aquecer os nossos corações. E por isso nós vamos pedir, clamar, invocar esse Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre este lugar, sobre a palavra que o Senhor colocou para essa noite. Que ela venha hoje me trazer paz, que ela venha hoje me trazer uma resposta para a minha necessidade. Que o Senhor venha a mim como instrumento sobre a minha voz, me trazer condições, unção em nome de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus. Vai clamando, vai pedindo, vai invocando o Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor. ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Levante seus braços, clama, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Ao Deus da minha vida, que me compreendeu que me compreendeu, sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Solte a sua voz. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, Ao meu Deus fiel, ao meu libertador, ao meu libertador, aquele que venceu, aquele que venceu. eu servirei Ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu.
se apossando desse momento. Vai permitindo que esse Espírito Santo de Deus tome posse aí do seu coração. Obrigada, Jesus. Vem aquecendo no Senhor nesta noite, Sim, Jesus. com o poder desse Espírito Santo de Deus. Glórias e louvores a Abra ti, então os Senhor. nossos corações, a nossa mente, todo o nosso ser, Senhor, dando-nos sabedoria, entendimento na sua palavra. Tire, Senhor, toda a dispersão, toda a sonolência, todo o cansaço, tudo que faz nos dispersar, enfim, Jesus. Vem com o teu Espírito Santo, Jesus, nos abastecer com o teu poder, com a sua sabedoria, em nome de Jesus. Desde já eu te louvo e te agradeço, Senhor. Obrigada, Senhor. Agradeço ao Senhor, porque nós vamos ouvir a palavra que verdadeiramente nos alimenta. E o Senhor nos traz hoje uma palavra lá no início de todas as coisas, né? Lá em Gênesis, lá no início. E é uma palavra, e a gente sempre repete, né? E às vezes eu estava pensando nessa tarde, né, em relação a essa palavra, né? Às vezes a gente chega aqui e a gente compartilha, né, de situações assim, de dificuldades. A gente fala tanto em dificuldades, né? Mas o que é senão o que nós estamos vivendo, se não são dificuldades? Cada um à sua maneira, cada um vive na sua condição, mas cada um de nós vivemos. E o que seria de nós, então, se nós não tivéssemos essa palavra para nos alimentar, para nos abastecer, então, para nos dar um ânimo novo, para dizer, então, para mim e para você que nada nos é impossível, né? Que nada pode impedir o nascer do sol e a esperança, né? Não há problema, não há nada que possa impedir que um novo amanhã aconteça. E quando você ouve isso, eu não sei você, mas eu me encho de esperança, né? De acreditar e pensar que todas as coisas podem ser mudadas, e é por isso que Deus nos coloca nessa condição, nos traz hoje aqui, nessa noite, para mais uma vez ouvir essa palavra, para que realmente nos voltemos a essa condição. Lá em Gênesis, no capítulo 37, isso, José. Nós vamos ouvir a história de José. E ela se estende nos capítulos posteriores, que você pode, inclusive, ler depois, posteriormente, mas nós vamos nos concentrar hoje no capítulo 37. A partir do versículo 2. E essa palavra se intitula José vendido por seus irmãos. Mas ao ler essa palavra hoje, quando orava ao Senhor, ele colocava no meu coração o seguinte: toda essa música, inclusive Eu Sou um Milagre, ela veio sintonizar com essa palavra, porque não há impossível que Deus não possa resolver, né? Então, essa situação de José, ele vai passar por tantas dificuldades, nós vamos ver ao longo dessa palavra, mas em nenhum momento ele se desligou de Deus, ele, né, descreu, ele continuou confiando, né? Vamos lá, a partir do 2. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. Naquela época, né, o homem tinha várias mulheres, e José era filho de Jacó com Raquel. Raquel era aquela mulher com quem Jacó amava muito, né? E ele teve, então, esse filho na velhice, que foi José. Por isso ele chamava tanto esse filho. Só para introduzir, para você conhecer um pouquinho da história. E aí, então, Israel amava José mais do que todos os outros filhos, por esse motivo, porque ele era filho de Raquel, a quem ele amava. Ele era filho da sua velhice. E mandaram ali fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, lá no 4, vendo que seu pai o preferia a eles, conceberam ódio contra ele e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Então, desde aqui a gente vai pensando, você vai sentindo essa palavra, você vai
vendo que o ódio já crescia naquele âmbito familiar, né? A inveja já se manifestava em meio àquela família por conta da preferência visível, né? E o pai não fazia questão de esconder a preferência de José, por ser um filho muito amado e desejado. No 5, ora, José teve um sonho. E só para enfatizar, José era cheio, ele era um rapaz, um jovem, mas ele tinha muitos sonhos, ele sonhava muito. Mas, não, na verdade, quando a gente lê essa palavra, a gente entende que os sonhos eram, na verdade, revelações, né? José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Por quê? Olha, ouvi, lá no 6, disse-lhe ele, o sonho que tive. Estávamos ligados um feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram, quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais, porque eles achavam que era uma prepotência, a soberba de José contar aquele sonho, no sentido de soberba, né? E odiaram ainda mais por conta de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que contou a seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Só para fazer um parêntese nesse versículo, antes de falarmos sobre o 10, lá no início da criação, quem que Deus criou? Sol para governar o dia, a noite para governar, a lua para governar a noite. Então, olha só o sonho. Não era entendido lá né? Eles nem entendiam, na verdade. Mas desde aqui vai colocando isso no seu coração. Ele, então, sonhou com a lua, as estrelas, né? Com todas essas coisas. Por quê? Porque, na verdade, o que significava isso? Governo, governar. Então, isso já era o quê? Era uma profecia já para a vida de José. Ele contou isso a seu pai e seus irmãos, mas foi surpreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Viremos, porventura eu, tua mãe e teus irmãos a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Então, Jacó ficou com isso no seu coração. Eu vou andar um pouquinho rápido, só para a gente chegar no ponto em que eu quero falar um pouco mais. Mas é necessário que a gente passe por todos esses versículos para você conhecer a história. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José, teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícia deles. Enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o errando pelo campo, quer dizer, ele errou o caminho que iria aos seus irmãos. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Dize-me onde apacentas os rebanhos. E o homem respondeu, partiram daqui e ouviram dizer, vamos a Dotaim. Partiu então José em busca de seus irmãos e encontrou em Dotaim. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar. Disseram, eis o sonhador que chega. Quer dizer, já tinha aquela aversão sobre o irmão, já tinham se criado ali um espírito de inveja, de espírito de competição entre os próprios irmãos. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que foi uma fera que o devorou. E então veremos de que lhe aproveitaram seus ossos. E aí, seus sonhos? E ouvindo-o, porém, Rúben, que é o irmão, quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derramais sangue, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica lá do início em que o pai fez especialmente para ele, de várias cores que trazia, e jogaram numa cisterna velha que não tinha água. E aí começa uma história, gente, que nós vamos aqui, nós então entramos aqui. Nós vamos fazer parte dessa história a partir desse momento. Quando tantas coisas nos acontecem, né? E quando a gente fala, então,
O que é preciso? Por que tantas coisas nos acontecem, tantas dificuldades vêm sobre nós, tantas tempestades estão vindo sobre nós e parecem-nos cada vez mais intensas, mais fortes, com mais dificuldade, e é o que eu disse há pouco, e com tudo isso a nossa fé então vai se esvaindo, né? Nós vamos sentindo, né, isso realmente sair de nós. Eu não sei se você se sente assim. Eu gostaria que você fosse sincero agora com você mesmo, com você mesma, né? E nesses momentos você não sente as suas forças se perdendo assim, como se você não acreditasse, como você não confiasse mais. Então, essa palavra de José vem em todo momento, e nós vamos caminhar até o versículo 36, mas de antemão eu já vou te dizendo o seguinte: Deus precisa que nós passemos por um processo. É preciso que nós passemos por todas as circunstâncias para chegar até um momento em que nós vamos receber a nossa graça. José começou ali com um sonho que ele não entendia. Eu tenho certeza que naquele momento não era uma soberba, ele simplesmente compartilhava e jamais imaginava. Nós não vamos chegar a ver nessa palavra, mas lá no futuro, nos capítulos 40, 42, você vai ver que José se tornou um ministro, um governador. Isso significa que aquele sonho lá do início, sobre o sol, sobre a lua, queria dizer, senão, que ele iria governar. Mas para chegar a esse topo, ele foi preciso passar por muitas dificuldades, ele foi preciso viver muitas situações. E aí, então, que entra a nossa história. Para chegarmos onde nós precisamos, para chegar talvez ao impossível que nós não acreditamos e que pode ser real, é preciso que nós passemos, sim. Deus não tem tempo cronológico, mas nós precisamos vivenciar o tempo cronológico, sim. Nós precisamos passar por todas essas situações. José passou pela cisterna. Você imagina um jovem que foi colocado numa cisterna por pura inveja, porque os irmãos queriam, naquela forma, desvencilhar-se de José, queriam matar o próprio irmão, porque sentiam na pele a inveja, que é um sentimento que corrompe. Agora você imagina os seus próprios irmãos, né, quererem, né, de tirar a própria vida. Você imagina o tamanho desse sentimento que foi criado dentro dos corações desses irmãos. Então, por aí vai crescendo. Mas aonde vai chegar tudo isso? Nós vamos ver a partir, então. Parei no 24. Jogaram numa cisterna velha. Então, José foi jogado numa cisterna. Mais um processo. Sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo, de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar seu sangue. Então, né, para que matar, né? Eles pensaram: vinde e vamos vendê-lo, porque eles iam, né, além de tudo, ter um dinheiro que era muito mais vantajoso a eles. Vinde e vendemos aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram, e quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. José foi jogado numa cisterna. José foi vendido. José foi, vamos lá, caminhando. Rubem voltou à cisterna. E eis que José não estava mais ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto de seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele, e eu para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e mergulharam no seu sangue. E mandaram-no levar a seu pai com essa mensagem: eis o que encontramos, vê se não é porventura a túnica do teu filho. E Jacó reconheceu e exclamou: é a túnica de meu filho. Uma fera provavelmente o devorou. José foi estraçalhado. Jacó imaginava que ele havia morrido. E rasgando as vestes, cobriu-o de um saco. E chorou o seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. E chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Os madianitas, então, venderam-no a Potifar, no Egito, eunuco de Faraó e chefe da guarda.
Daí para frente, nós vamos parar por aqui e eu só vou me estender verbalmente só para que depois você possa ler. Mas eu quero dizer o seguinte para você, como nós começamos já a introduzir, por que Deus trouxe essa história para nós hoje? Para aí você entenda que você precisa viver todos esses momentos. E são momentos de dificuldade, são momentos difíceis, sem nenhuma sombra de dúvida. Talvez hoje você esteja vivendo isso. Talvez você esteja vivendo na pele hoje uma circunstância de muita dificuldade. Então, mas ele viveu, gente, porque quando nós estamos, põe isso, olha, não esqueça disso, quando nós estamos sob o olhar de Deus, nada nos acontece de mal. Então, você pode viver essa situação de dificuldade, como ele viveu dentro de uma cisterna, como ele foi vendido, como ele foi caluniado. Mais para frente, ele foi para a casa de Potifar, e lá ele foi sido culpado por na verdade, a mulher dele quis armar uma situação para que ele pudesse ser culpado em assediá-la. E mais para frente, então, e ele foi preso por conta disso, e é uma situação de muitas dificuldades. Um jovem, então, viveu tantas dificuldades. Você concorda comigo que, vivendo essas situações, você poderia, então, desistir, você poderia, então, duvidar, você poderia, então, a partir daquele primeiro momento, poxa vida, eu tive um sonho que era me profetizar que eu iria governar, que eu iria ser, né, uma pessoa assim, assado, e de repente tantas coisas acontecem para atrapalhar, e é isso que está acontecendo conosco, então. Quantas coisas vêm para desviar a nossa atenção? Quantas coisas vêm sobre as nossas vidas para tentar nos dizer que não vai acontecer? Que o impossível não vai acontecer, que as coisas não vão se realizar, que o que eu espero não vai se realizar. José viveu todas as situações, mas ele não é explícito na palavra, ele não fala com todas as letras, mas ele permanece aqui. E se você ler, então, nos próximos capítulos, você vai ver que José se manteve firme, que José se manteve fiel, que José se tornou, então, esse governador, porque já estava profetizado para ele lá no início, então, que ele seria esse governador, e assim ele foi. Por isso eu quero te dizer que Jesus tem os olhos voltados para você, e você já tem uma vitória preparada lá na frente. Mas é necessário que você viva um processo até que você atinja esse ápice, essa vitória, essa conquista. Por mais dolorosa que seja, e vai ser, provavelmente nós sentimos na pele, nós sentimos a dor na pele, seja de uma perda física, perda material, não sei, mas existem coisas que doem na alma, não é verdade? Mas esse processo você precisa viver para que você conquiste a sua vitória, que já está programada, que já está. E eu quero hoje ser o canal desse profeta na sua vida e na minha vida também, que nós haveremos de conquistar a nossa vitória, aquela que hoje eu vim buscar, aquela que hoje eu preciso para a minha vida. Mas essa palavra nos traz claramente, como se Deus quisesse, e Ele quer, não se quisesse, não no termo passado, mas presente, que Ele quer nos dizer, com todas as letras, meu filho, minha filha, é necessário que você viva hoje tudo o que você está vivendo. Todos esses tormentos, todas essas calúnias, todas essas dores, toda essa, situações, e eu vou generalizar assim, para dizer então que você vai alcançar, porque os meus olhos estão voltados para você. E quando nós estamos sobre o olhar de Deus, repito mais uma vez, a nossa vitória é certa. Nós estamos guardados por um Deus. Nós estamos vigiados diariamente por um Deus. Então, nada escapa aos seus olhos. Então, Ele nos protege diariamente, no nosso dia a dia, cada segundo da nossa vida. Então, é isso que você tem que se convencer. E é isso que Deus hoje veio para nos dizer. Jamais desista, porque o seu impossível, como nós cantamos agora há pouco, pode acontecer. Não há noite, né? Não há dificuldades, não há problemas que possam me afastar deste Deus. Né? Não há noites que possam me impedir e tirar a minha esperança, a minha convicção, a minha fé, que amanhã é um dia novo que vai
acontecer. Então, não se preocupe com amanhã, não, gente. Não se preocupe com amanhã, porque Deus já está lá no seu amanhã. Deus já está presente no seu amanhã. E é por isso que nós não temos que preocupar. O que acontece, talvez, as nossas lágrimas, as nossas dores, o nosso sofrimento, é o processo que nós precisamos viver para que a gente consiga, para que a gente atinja. E eu sei que quando essa vitória chegar, gente, vai ser tremenda, porque é uma conquista, sabe, que você e eu vamos ter, que inigualável, porque as coisas de Deus são assim, né? E ele não é obrigado a nos falar as coisas. Não é obrigado, porque nós já falamos, ele não é o tempo, ele não tem tempo cronológico. Nós vivemos esse tempo, mas ele não. Então, ele não é obrigado a nos dizer, a nos falar, a nos mostrar. Ele vem, sim, com a sua misericórdia, nos sustentar diariamente, como ele tem feito. Por isso nós dizemos, eu sou um milagre, porque ele tem nos sustentado a cada dia diante das nossas dificuldades. E hoje você está aqui para ser sustentado com a palavra de Deus, para que essa palavra venha te alimentar nessa noite. É isso que Jesus vem, que Deus vem nos dizer para nós nessa noite. Então, para que a gente não desista, para que você entenda. Quando você estiver lá chorando, quando você estiver lá no mais profundo do poço, porque é assim que muitas vezes nós sentimos, né? Às vezes nós nos sentimos lá bem no fundo do poço, né? Parece que não há nada que possa nos resgatar, parece que não há nada que possa mudar. A gente não consegue enxergar uma luz, mas quando você se sentir assim, tão pressionado, tão enclausurado, você pensa, é um processo. Mas eu estou sobre o olhar de um Deus que vai me trazer a vitória para a minha vida. Então, hoje ele me dá sabedoria, hoje ele me sustenta, ele me dá forças e eu vou conseguir sair, em nome de Jesus, passar por todo esse processo até que a minha vitória seja alcançada. Amém? Então, vai dar palmas para Jesus? Amém? Amém. É isso. É esse Deus que nos sustenta. E nós não temos palavras, né? Nós não temos palavras para agradecer, para louvar esse Deus. E nós temos ainda alguns minutinhos que, se alguém quiser compartilhar com alguma situação. Oh, que bom. Sim, à vontade. Gente, há algumas semanas, Deus tem colocado para mim para fazer isso aqui no grupo de oração. Só que estava intercalando, eu vim uma semana, faltava 2 por viagens, esse tipo de coisa. Aí o que é que aconteceu? Deus colocava assim para mim, põe aqui vou falar uma vasilha e peça a cada um para escrever. Não é para falar, porque diz que o demônio, diz que quando você fala, ele vem e rouba a situação, é igual o José aqui. E eu venho com isso, só que eu falo, tal. Tem a Valéria, puxa a orelha e fala, você está faltando demais. Aí eu pedi hoje, eu falei, Senhor, o Senhor vai me dar um sinal. Se eu devo fazer isso ou não, o Senhor me dá um sinal, porque eu não quero fazer algo que seja só coisa enganar com palavras. Falar palavras bonitas e tal, e não vai fazer efeito, a pessoa vai embora e vai continuar. Ela falou ainda, não vai mudar a vida. Aí eu fiquei esperando. Na hora que ela falou assim, vai ser em Gênesis. E eu estava pedindo, falei, Senhor, o Senhor não me engana, porque tem que ser sério isso, porque eu tenho vergonha de passar aí por vexame. A hora que ela falou Gênesis, eu corri, abri em Gênesis e fiquei esperando. Não deu outra. Estava aberto antes de você falar no 37. Ainda mostrei para Margot. Eu falei, esse então é o sinal. Vocês vão fazer uma experiência na vida e na segunda-feira nós temos o nosso ensino. Eu tenho falado muito para eles, tem alguns que participam aqui da segunda. Eu tenho falado para eles. Nosso grupo de oração tem que fazer a experiência de Deus real, verdadeira. Nós temos que testemunhar e sermos audaciosos. Alguma coisa tem que aparecer de diferente. Nós temos que mudar. Essa quarta-feira, essa nossa segunda, tem que aparecer coisa mais sobrenatural aqui dentro, que é a ação de Deus. E ele vem falando assim para mim,
põe uma vasilha, escreve tudo que... Aí, por isso que a palavra me encorajou a realmente executar isso. Coloca tudo que é ruim, negativo na sua vida, o que você sentir que te afasta de Deus, que está atrapalhando a sua vida, que está atrapalhando a vida dos seus filhos, está atrapalhando os planos de Deus na sua vida. Esse é pessoal, tá? Isso não é para trazer carta do fulano que está lá na Paraíba, né? Aí manda a carta para... Não, é para vocês que estão aqui. Estão aqui. Então, vocês vão escrever tudo aquilo que você pensa, por isso que selou com José. O que você pensa que é o humano que está atrapalhando. Humano. Porque tem males vindo do humano, que é maldade mesmo, humano. E tem outro que aprisiona espírito opressor, está aprisionando a pessoa, que é a mistura do humano com o espiritual, que está lá em Efésios. Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, é contra os espíritos espalhados pelo ar. Então você vai em casa, mas não vai falar para o outro em voz alta. Isso é sabido que o demônio tem o poder de escutar. Escutar. Ele não entra no teu pensamento e ele não vai ler a tua escrita, a tua carta. Então, durante essa semana, e mesmo se eu não vier na próxima quarta-feira, porque minha vida está assim, eu não sei se eu fico na semana ou não fico, mas graças a Deus, né? Melhor estar trabalhando do que ocioso. Vai escrevendo e anotando numa folha tudo aquilo que você diz. Isso aqui é atraso na minha vida. Isso aqui vem do humano me prejudicando. Sei lá, se alguém não sei o que, tal. Eu acho que isso aqui alguém desejou, fez algum mal aí através de alguma coisa. Eu não quero entrar muito nos detalhes, porque tem muita gente que tem medo das coisas, né? E então a pessoa tem muito medo, né? Imagina, aconteceu numa segunda-feira aqui aquela manifestação do inimigo, né? Em que a mulher mudou a voz, mudou para a voz de homem. Então você não tem que ter medo, você tem que ver que a realidade é essa, e está na Bíblia, existe. Pronto. Então você põe lá. Eu acho que está acontecendo isso, pai, né? Trata Deus como pai, paizinho, do jeito que você quiser. Eu acho que está acontecendo isso na minha vida, por isso aqui. Isso aqui é humano, isso aqui é não sei o que e tal. Fala com Deus através do pensamento. Pelo amor de Deus, não vá chegar num amigo, num irmão, no pai, ninguém, falar assim, o que você acha disso aqui, hein? Tal. Não, senão vai acontecer o que aconteceu com José. José sonhou, o que aconteceu? Ali a gente não sabe se é só humano ou se é a mistura do humano com o demônio, não se sabe, não está na Bíblia explicado. Contou o sonho, bom, deu zebra. Então não sai falando para ninguém, escreve. Aí você vai colocar aqui, nós vamos colocar fogo, e aí você vai pedir o mesmo fogo que eles pediram do céu para queimar. E a hora que você vê aquela chama queimando, você pensa assim, correntes se rompendo daquela situação. É você, é a sua fé. Jesus dizia assim, não é a fé da sua esposa que fez você... A tua fé te salvou. Então, quando você vê aquilo, você fala, está queimando e destruindo isso aqui. Tá? Do outro lado, numa vasilha, nós vamos queimar para subir aos céus tudo aquilo que você deseja. Programa, fala e deseja e pensa positivo. Vai acontecer isso aqui na minha vida, com meu filho, minha tia, minha avó, sei lá, não interessa. Cada um, o Espírito Santo vai revelar o que quer. E a hora que essa fumaça estiver subindo, aí já não é fogo devorador
do inimigo. Já é fumaça subindo para o céu. A chuva não cai, você não fica vendo ela fazer o efeito? Pergunta para um fazendeiro a hora que ele vê a chuva caindo no pasto. E fala, nossa, vai ficar verdinho, braquiara vai subir, o meu gado vai comer tudo. Ele vê o efeito. Então, a hora que você vê aquela parte, ela vai subir. Ela vai subir. E aí você vai desejar. É a fé do tamanho do grãozinho da mostarda. Você vai desejar do fundo do coração, mas não vai compartilhar com ninguém. Com ninguém. É você e Deus. E depois, acabou. Eu não quero saber, nem quero que alguém pergunte para mim o que eu desejei, o que eu queimei. Isso é Deus respeita a individualidade de cada um. Deus permite as coisas, Deus perdoa, Ele veio para nós, através de Jesus. E nós vamos deixar uma outra para as pessoas, na hora que for conseguindo as graças, vem, escreve, põe numa vasilha que nós vamos deixar aqui, debaixo do altar. Não preciso falar para ninguém, chega aqui, pois. É uma terceira que depois nós vamos apresentar a Deus como agradecimento. Entende o que eu estou... Deus foi me colocando isso na mente, e hoje eu pedi para Ele. Eu falei, Senhor, eu não quero passar vergonha. Eu não quero. Não preciso e não quero. Aí eu pedi um sinal e Ele foi confirmando. E isso já está assim mais de meses. Só que aí, entre vindas e faltas, aquilo foi assim, mas hoje Ele me colocou de novo. E quando eu pedi a confirmação, Ele diz, faz e peça às pessoas com fé que aquilo vai libertar e aquele outro vai dar a graça. E depois colocar o agradecimento para um determinado momento, nós agradecermos tudo aquilo que aconteceu de bom e positivo que eu pedi e aconteceu como um milagre. E vou dizer mais uma coisa para vocês. É bom demais estar reunido, é bom ir à missa, essencial comungar, independente se o padre dá sorriso ou não dá. Não importa, você vai por Deus. E Deus já apaga os pecados da gente, tudo, né? Tudo, fica tudo certinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, está em você. O Espírito Santo que está dentro de você. Essa é a fé que vai mover montanha, que vai remover os seus problemas. E alguns, eu vou dizer assim, eu lamento, vai demorar mais. Outros vão ser imediatos. Outros vão ser imediatos. Vocês vão fazer uma experiência na vida de vocês fantástica. Eu me recordo, eu estou aqui há 16 anos. 16 anos. Eu lembro, foi a única vez. Isso deve remontar a coisa de 13 a 14 anos, em que a Rosita mandou todo mundo, muita gente que vai lembrar disso, você vai ter que lembrar, não é, Valéria? Escreveu uma carta para Deus, agradecendo, pedindo, sabe? E ficou aqui um tempo, todo mundo escrevendo, tem gente de operário de última hora que chega com aqueles bilhetinhos, né? Curtinho, mas foi lá pedir e tal, depois. E nós levamos lá para o Miranda, fizemos uma fogueira, eu, a Margot e o Ney. Né? O Ney não está mais aqui, mas sempre teve presente aqui, anos aqui. Né? Nós queimamos, apresentávamos a Deus isso num tablado, sabe? Num luar lindo, né, Margot? Queimamos aquilo, apresentamos a Deus cada cartinha que estava ali. É óbvio, ninguém leu nada, tá, gente? Queimou, quem leu foi o Espírito Santo, foi Deus. E depois as cinzas nós jogamos na água. Fogo e água, sabe?
E muitas coisas aconteceram. Eu em particular, não, recebi tantas bênçãos, sabe? Daquilo que eu escrevi. E eu estava assim, sabe, Deus falando, queima, põe papel, escreve, queima, sabe? As coisas ruins, para queimar, para desaparecer. Porque as pessoas estão o quê? Cultuando as coisas ruins e guardando. E algumas coisas ela não tem como apresentar e falar para os outros. Tem coisas ruins que Deus respeita a individualidade, em que ela não tem que saber o que está dentro de mim. Mas Deus tudo vê, tudo é nu diante de Deus. Então, é isso que tem que acontecer, tá? É isso que tem que acontecer. Agora, por favor, para as pessoas que estarão atrás disso, tá? Interessadas. Não adianta vir carta lá do Ceará, tá? Para colocar aqui. Não é objetivo, a pessoa nem está entendendo. É você. O que você quer mudar na sua vida? O que quer acontecer na sua vida? Quer mudar? Ou quer ficar vindo toda quarta-feira aqui, sentar, cantar, voltar, passar 30 anos e nada acontecer na vida? Faça a experiência de Deus. Faça a experiência. Aí vem, isso não me veio. Quanto tempo, tá? Naquela época, ficou assim quase que um mês, tá? Então, nós vamos colocar aqui, e aí... Isso. Eu acho que um mês, Valéria. Vocês querem? Primeiro, Deus pergunta, vocês querem fazer isso? Não é porque, muitas vezes, Deus fala assim, esse é o plano que eu tenho para você, mas você quer? De repente, a pessoa não quer. Não é verdade? Então, a partir da semana que vem, aí, Valéria, você controla. Mais 4 semanas, são 2, hein? Mas, pelo amor de Deus, o povo, você sabe que é muito bagunçado, né? Nós somos assim. Aí a pessoa põe coisa boa para ser queimada no que é para ser queimado, tá? E oferta coisa ruim no que é para ir para Deus. Pelo amor de Deus, na hora de coloca a coisa no lugar certo, para na hora de olhar, você imaginar Deus vai recebendo e fazendo a bênção, tá? Valério, desculpe ter tomado aí uns minutos a mais, mas eu falei... né? Isso. Vamos programando, né? Vamos ficar de pé, gente. Agradecendo a Deus, então, por essa palavra, por todo esse exemplo, né, que José nos traz para essa noite, para a nossa vida, né? Guarda essa frase. Não se preocupe com amanhã, porque Deus já está lá. Amém? Por isso nós podemos dizer, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos e continuaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até quarta-feira. Pelos prados em Campinas, verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar nas fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu
na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em